Muita paz a todos. Se inscrevam no canal da TV Chico Xavier e conheça o que é o Espiritismo. Dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Conteúdos genuinamente espírita. Do livro Nos Domínios da Mediunidade. Lembrando que da última live nós tivemos aqui do meu equipamento uma dificuldade em que foi interrompido em um trecho do capítulo 7, que nós estaríamos trabalhando um pouco a psicofonia consciente, que eu acho que é um dos capítulos mais importantes. Todos os capítulos são importantes, mas é a psicofonia consciente. Aí eu, achando que poderia realmente ser útil no nosso estudo, que é um estudo, não temos pressa, né? É fazer uma revisão desse capítulo 6, porque ele ficou no meio do caminho, em função de ter a internet caído. E eu vou fazer isso, para que fique bem fixada esse sexto capítulo de uma psicofonia consciente. Eu acho que vale a pena. Acrescenta muito na nossa compreensão, tá? Porque nós estamos lidando com um processo que é muito comum, que é os médiuns psicofônicos que têm consciência do processo do fenômeno em si, né? E, nesse caso, era uma médium chamada Eugênia, para que fosse, de uma forma utilizada como médium de um espírito em um tormento enorme, um obsessor daqueles terríveis, né, que estava pedindo para que pudesse ser auxiliado naquele momento. Ele não conseguia enxergar quem estava próximo, estava totalmente alienado, né? Como aquele surdo cego, né? Nem via, nem escutava, né? E, como ele diz aqui, é um desventurado obsessor que acabam de remover do ambiente, a que desde muito tempo se ajusta. Compadecido, desencarnou em plena vitalidade orgânica depois de extenuar em festiva loucura. Numa letal intoxicação, categorizou-se, quer dizer, morreu, quando não possuía menor sinal de habilitação para conchegar-se às verdades do espírito. E como quem já conhecia as particularidades da prestação do socorro que, de certo, for antecipadamente preparada, continuou explicando. Reparem só, é alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo, trazido ao recinto sem saber o rumo tomado pelos próprios pés, como qualquer alienado mental em estado grave. Desenfaixando-se da veste de carne, na desencarnação, com o pensamento, naquele emaranhado, a paixão por uma irmã, hoje torturada, enferma, sintonizou com ele a ponto de retê-lo junto de si, com aflições e lágrimas, e passou a vampirizar-lhe o corpo. Então, é um trabalho de obsessão para uma irmã nossa em um processo trágico de sofrimento, que sofrendo aflições horríveis por um processo de uma subjugação. Quando ele desencarnou, né, na sua limitação espiritual, deficiência moral, ele deixou integralmente como o que ele chama de náufrago dentro da noite, e adaptando-se ele na vampirização dessa mulher, dessa jovem, num processo de vampirização, mas na realidade ela era uma mulher ligada a ele no passado. Ele usa o termo que é o organismo da mulher amada que passou a obsidiar, nela encontrou um novo instrumento de sensação. É uma obsessão de uma mulher do passado que ele amava, ele está obsidiando, agora está encarnada, ela, e ele passou nessa subjugação a sentir tudo que ela sentia, e ele via pelos olhos dela, ouvia pelos ouvidos dela, muitas vezes falava até pela boca dela, em um processo de obsessão muito grave, né?
e vitalizando, né? Inclusive uma coisa que é muito grave que nós vimos nesse processo. Ela ia se alimentar e quem se alimentava no fundo era ele. Então, o que ela comia no almoço, parte desse alimento vitalizava ele nesse processo de subjugação. E isso ia deixando cada vez mais ela em debacle fisiológico, porque nessa subjugação o corpo não conseguia reter a caloria, os ingredientes, a vitalidade necessária para manter a saúde, porque esse obsessor consumia parte do que o alimento desprendia. E nessa simbiose, os dois viviam já há 5 anos em um processo de terrível obsessão, né? Eram 5 anos sucessivos. E ela, portanto, subnutrida, porque o que ela se alimentava, o espírito obsessor tomava dela, parte disso. Então ela ficou em subnutrição, perturbada, o corpo dela totalmente desorganizado, do seu ponto de vista fisiológico, então ela estava definhada por um processo de obsessão. E, por haver a doente solicitado o nosso concurso assistencial, nós somos compelidos a um duplo socorro, ou seja,